Meu nome é Daniela, tenho 31 anos, sou auxiliar administrativa e moro sozinha num apartamento pequeno em Curitiba, num condomínio simples, desses cheios de blocos iguais, portão eletrônico e um jardinzinho na entrada só para dizer que tem verde. Eu nunca fui do tipo que acredita em fantasma. Cresci ouvindo minha mãe dizer que quem morre, morreu, e que o que a gente tem que temer mesmo é gente viva. E por muito tempo, eu concordei com ela, até começar a acontecer o que eu vou te contar agora. Eu morava no bloco C, terceiro andar. O corredor do meu andar era comprido, com lâmpadas de LED no teto, aquelas de sensor de presença que acendem quando alguém passa. Durante o dia parecia um lugar completamente normal, mas à noite, principalmente depois das 23 horas, aquele corredor mudava de jeito. O som dos passos ecoava diferente, como se o prédio ficasse oco por dentro. Antes de eu te contar o que aconteceu naquela madrugada, deixa eu te pedir uma coisa. Se você curte relatos reais de terror aqui do Brasil, já se inscreve no canal Arrepiei e ativa o sininho. Assim você ajuda essas histórias a chegarem em mais gente e, quem sabe, evita que alguém passe pelo que eu passei. Voltando ao meu corredor. Tudo começou com uma coisa simples, a luz acendendo sozinha. Eu estava em casa, sentada no sofá, vendo série com volume baixo, quando reparei pela fresta da porta que a luz do corredor acendeu, ficou uns 3 segundos ligada e apagou. Achei que fosse algum vizinho. Esperei ouvir passos, uma porta batendo, alguém mexendo na maçaneta, mas não teve nada. Só a luz acendendo e apagando. Nos dias seguintes, isso se repetiu algumas vezes, sempre depois das 23 horas, sempre do nada, sempre sem barulho de gente. Eu cheguei a comentar com o síndico, achando que era defeito no sensor. "Ah, isso aí é o sensor velho, Dani", ele disse meio distraído. "Tem dia que ele enlouquece mesmo. Depois eu vejo isso." Só que não parecia defeito, parecia padrão. Teve uma noite em que eu cheguei cansada do trabalho, por volta das 22h45. O condomínio estava silencioso, só um cachorro latindo lá longe. Entrei pelo portão, passei pela guarnita, subi as escadas até o terceiro andar e, quando virei no corredor, reparei num detalhe que me deu um arrepio imediato. A luz do sensor já estava acesa. Ela deveria acender só quando alguém passa, mas o corredor estava vazio. Nenhuma porta aberta, nenhuma sacola, nada. Um corredor comprido, branco, com as portas fechadas dos apartamentos e só aquela luz fria me esperando. Caminhei rápido até a minha porta, tentando não pensar nisso. Enquanto abria a fechadura, ouvi a lâmpada piscar atrás de mim como se alguém tivesse passado correndo pelo corredor. Virei na hora. Nada. Só o corredor vazio. Mas meu coração disparou do mesmo jeito. Naquela noite, deitei na cama com uma sensação estranha, como se o prédio todo tivesse atento. É a melhor palavra que eu consigo usar. Eu sentia como se algo em algum lugar tivesse esperando eu dormir. A primeira vez que eu vi aquilo, eu achei que minha cabeça tivesse pregando peça. Era uma terça-feira. Eu acordei no meio da madrugada com vontade de ir no banheiro e a garganta seca. Olhei o horário no celular, estava 3h12. A luz do corredor do lado de fora vazava um pouco pela fresta da porta. Isso só acontece quando ela está acesa. Na hora eu pensei, de novo esse sensor? Levantei, fui na cozinha, peguei um copo d'água. Quando eu estava voltando para o quarto, parei na sala e encarei a porta de entrada. Não sei o que me deu, mas eu senti curiosidade. Quase como se alguma coisa tivesse me chamando lá de fora. Me aproximei devagar. Encostei o olho no olho mágico. E foi aí que eu vi.
Lá no final do corredor, perto da escada, tinha uma coisa. Eu não consigo chamar de pessoa, embora tivesse um formato vagamente humano. Era muito alta, mais alta do que qualquer adulto que eu já vi ali. O ombro da coisa quase batia na altura da parte de cima da porta dos apartamentos. Não dava para ver rosto nem roupa direito, só uma silhueta escura, esticada demais, completamente parada. Enquanto eu olhava pelo olho mágico, a luz do sensor lá no fim piscou uma vez. Por um segundo, a sombra daquela coisa se alongou ainda mais pelo chão. Eu travei. Senti as pernas ficarem moles, uma pressão estranha no peito. Quis me afastar, mas não conseguia. E foi então que a coisa virou a cabeça. Não foi o corpo, foram só a cabeça e o pescoço se alongando como se fosse de borracha, virando devagar na direção da porta do meu apartamento. Eu não vi rosto nenhum, só uma escuridão onde deveriam estar os olhos, mas eu sabia que aquilo tinha me visto. Soltei o olho mágico na hora, dei 2 passos para trás e fiquei ali, parada no meio da sala com o coração disparado e a respiração curta. Tentei ouvir se tinha algum som vindo do corredor, passos, arrastar, batida, nada. Só o silêncio pesado do prédio dormindo. Voltei para o quarto tremendo, tranquei a porta do quarto, coisa que eu nunca fazia, e tentei dormir. Demorei muito. Cada estalo do prédio parecia um passo no corredor. Eu cheguei a chorar de nervoso sem perceber. Na manhã seguinte, a luz do corredor estava normal, acendendo só quando alguém passava. Eu quase consegui me convencer de que tinha sido sonho. Quase. Até a segunda vez. Uma semana depois, eu cheguei em casa por volta de meia-noite. Tinha saído com uma amiga e estava mais leve, sorrindo, pensando que estava exagerando nas minhas paranoias. Quando parei na frente da minha porta, notei algo diferente. O tapete estava torto. Eu sempre deixava ele alinhado, bonitinho, mas ele estava virado de lado, como se alguém tivesse encostado o pé. Não era algo assustador por si só, mas quando você está sensível, tudo grita. Abri a porta, entrei, joguei a bolsa no sofá e, antes de fechar, olhei pelo olho mágico. Não havia nada. Corredor vazio. Luz apagada. Foi aí que eu tive uma ideia idiota. E se eu filmar só para ter certeza de que não tem nada? Peguei o celular, abri a câmera e deixei gravando em cima do rack da sala, apontado para a porta, com um pouco da fresta por onde passava a luz. Deixei ali e fui tomar banho. Quando voltei, uns 15 minutos depois, peguei o celular e fui ver o vídeo. A maior parte era só silêncio, a sala escura, o som baixo da rua ao longe. Até que, em determinado momento, a luz do corredor acendeu. Não dava para ver o corredor em si, só a fresta de luz embaixo da porta, mas dava para ver claramente a sombra de 2 coisas passando na frente da porta. Não eram sombras humanas, eram alongadas, finas demais, como braços ou pernas enormes. A sombra parou bem na frente da porta. E aí aconteceu algo que fez meu sangue gelar. A maçaneta mexeu. Pouquinho, mas mexeu. Como se alguém tivesse encostado, de leve, testando. Eu juro que naquele momento do vídeo eu ouvi um som baixinho, como se algo arranhasse a parte de baixo da porta. Um som seco, metálico. Pausei ali mesmo e não tive coragem de voltar ao vídeo. Naquela noite eu dormi com a luz da sala acesa e travesseiro encostado na parte de baixo do quarto do Puff, como se isso fosse fazer alguma diferença. Comecei a evitar ficar em casa sozinha à noite, saía mais tarde do trabalho, ficava na casa de amigas, enrolava no mercado, mas uma hora eu tinha que voltar. E toda vez que eu subia as escadas do bloco C, sentia o mesmo peso no ar.
O mesmo silêncio gordo, como se o prédio inteiro segurasse a respiração. Teve uma madrugada em que acordei com um barulho muito claro. Toques de unha na porta. Não era batida com mão. Era algo rígido, ritmado, como garras, batendo devagar. 3 toques, uma pausa. 3 toques, outra pausa. Durante uns bons 15 segundos eu fiquei sentada na cama, em silêncio, sem sequer respirar alto. Pensei em ligar para a portaria, mas o telefone do interfone nunca foi tão pesado. No dia seguinte, desci e perguntei, tentando soar casual: Seu Jorge, aconteceu alguma coisa no meu andar ontem de madrugada? O porteiro me olhou por cima dos óculos, pensou um pouco e respondeu: De madrugada? Não, quer dizer, a única coisa que o sistema acusou foi movimento no seu corredor umas 3 vezes entre 3 e 3:30, mas ninguém passou pela câmera da escada, achei que fosse erro do sensor. Eu só consegui balançar a cabeça, não sabia o que responder. Eu aguentei mais 2 semanas naquele ritmo até que aconteceu a última coisa, a que me fez ir embora. Era domingo. Eu estava em casa o dia inteiro, limpando, ouvindo música, tentando pensar em qualquer coisa que não fosse a coisa do corredor. À noite, eu decidi pedir comida. Como a portaria não funciona 24 horas, o entregador deixou o pedido na entrada do bloco e me mandou mensagem. Desci de chinelo, peguei a sacola e comecei a subir as escadas. Quando virei no corredor do meu andar, percebi que a luz não acendeu. Tudo apagado. O corredor inteiro escuro. Só um filete de clarão vindo da janela no fundo. Dei um passo, nada. Dei outro, a luz continuava apagada. Foi aí que, no meio da escuridão, lá na frente, perto da minha porta, eu vi uma forma mais escura do que o resto. Alta, encostada na parede, como se tivesse grudada ali, ocupando parte do teto. Eu parei. Não tive coragem de andar nem para frente nem para trás. O silêncio era tão grande que eu ouvia o meu coração no ouvido. A coisa se mexeu. Descolou da parede como se tivesse grudada. E eu vi, nitidamente, um braço longo demais, fino demais, se esticando em direção à maçaneta do meu apartamento. Eu soltei a sacola no chão, nem pensei. Desci as escadas correndo, quase caindo, com as pernas moles. Fui direto para a portaria e fiquei lá até amanhecer, sentada, tremendo, com o seu Jorge me olhando com pena e medo ao mesmo tempo. No dia seguinte, liguei para minha mãe, arrumei minhas coisas e decidi voltar a morar com ela por um tempo. O aluguel ainda está no meu nome, mas eu não voltei mais para dormir lá. Às vezes eu passo de ônibus em frente ao condomínio e olho na direção do bloco C, tentando ver alguma coisa na janela do 3º andar. Sei que é ridículo, mas eu sempre tenho a impressão de que se eu descer ali, subir aquelas escadas e virar naquele corredor, a luz vai acender sozinha. E a coisa vai estar lá, parada, esperando eu colocar o olho no olho mágico de novo. Tem gente que diz que prédio é mais seguro que casa. Mas depois do que aconteceu comigo, eu parei de acreditar nessa frase. Quando o perigo vem de dentro, quando o corredor onde todo mundo passa vira o lugar que você mais evita, não existe sensação pior do que perceber que você não tem para onde fugir. Se um lugar começa a te observar e não o contrário, talvez seja a hora de ir embora, mesmo que ninguém mais acredite no que você viu. E esse foi mais um relato de uma das nossas seguidoras, a Daniela. E aí, arrepiou? Eu com certeza arrepiei. Sabe, o que mais me incomoda nessa história não é a sombra, não é o corredor, não é nem a presença em si. É o fato de que tudo aconteceu em um lugar comum, um prédio normal, um apartamento normal, um dia como qualquer outro. A maioria de nós acredita que perigo
E coisas inexplicáveis só acontecem em lugares abandonados, longe da cidade, fora da nossa rotina. Mas histórias como a da Daniela mostram exatamente o contrário. Às vezes o medo não invade a sua casa, ela já estava ali, esperando você perceber. E quando isso acontece, não tem tranca, não tem luz acesa, não tem vizinho próximo que faça a sensação ir embora. Porque o pior tipo de medo é aquele que não ataca, é o que observa, é o que espera. E se você também já viveu algo inexplicável e quer ver a sua história contada aqui no canal Arrepiei, envie o seu relato para o e-mail que está na descrição do vídeo. A gente lê todos com muita atenção e quem sabe você pode ter a sua história narrada aqui. E se você curte histórias de terror, relatos reais e mistérios que mexam com a sua cabeça, se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Se você tiver coragem, é claro.